Bom, no vídeo de hoje quero atualizar sobre vários nomes sendo especulados no Cruzeiro nas últimas semanas, nos últimos 10, 15 dias aí com algumas atualizações, que acabou que, como teve várias notícias nesses últimos dias, alguns nomes eu nem atualizei aqui com vocês. Eu quero já começar falando sobre dois jogadores do Atlético Paranaense e por que, que o Atlético tem dificultado essas tratativas. Deixei aqui a matéria do Samuel Venâncio, junto com o portal aí também Cruzeiro Notícias no Twitter, falando sobre essa dificuldade do Atlético Paranaense fazendo o jogo duro para a liberação de alguns jogadores, como por exemplo, o Cruzeiro pedindo, na CNRD, no caso, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, pela negociação do Vitor Roque, que o Cruzeiro entende que tem que receber um valor a mais pela venda do atleta, que até hoje segue esses trâmites na justiça. O Atlético Paranaense já pagou os 24 milhões, mas para o Cruzeiro ficaria apenas 12, com os outros clubes recebendo outros percentuais, o próprio jogador, o América, e que assim, o Cruzeiro tenta ainda pedir mais um valor em relação a isso, e o Atlético não tem liberado por conta desse problema, que é uma diretoria que, no geral, o Cruzeiro sempre teve uma boa relação, desde quando chega a SAF, mas que por conta desse episódio em específico, ficou ruim para os dois lados. O Cruzeiro ficou com o pé atrás em relação ao Vitor Roque e o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense do Cruzeiro cobrando esse valor, mesmo depois desse período todo, não tem facilitado essa tratativa. Então, o Léo Cittadini aí, o Atlético não quer liberá-lo, mas não tem muito o que fazer. Tanto o Zé Ivaldo quanto o Léo Cittadini, se os atletas quiserem, eles podem assinar com o Cruzeiro para a próxima temporada. Inclusive já podem assinar um pré-contrato agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, quando entrarem nos últimos 6 meses do contrato, Então a partir de julho já teria certeza disso. O Léo Cittadini tem contrato só até o dia 31 de dezembro, então já poderia assinar um pré-contrato e se mudaria para o Cruzeiro para o ano que vem. É claro, o Cruzeiro gostaria de ter os dois agora, o Zé Ivaldo já não tem mais como, porque ele já jogou 7 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, então está descartado, mas pode assinar um pré-contrato e se mudar para o ano que vem. O Atlético tem interesse de renovar com o Zé Ivaldo para a próxima temporada, mas se não chegou a um acordo até agora, eu acho muito difícil de ter essa renovação. Já o Léo Cittadini, de 29 anos de idade, por outro lado, não tem tido espaço, foram apenas 12 participações nessa temporada contra 23 do Zé Ivaldo. Léo Cittadini não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, está bem escanteado e ele tem muito interesse de deixar o clube já por agora, Por exemplo, se aparecer essa proposta do Cruzeiro, agora em julho já se mudar, no dia 3, quando reabre a janela de transferências. Então, é uma coisa que pode ajudar o Cruzeiro, mas se o Atlético não quiser liberar, também não vai liberar, Porque ele tem contrato com o jogador, mas será que vai fazer birra mesmo? Manter o jogador com salário até o final do ano por conta disso? Enfim, não acho que vai fazer o Cruzeiro diminuir essa pedida em relação ao Vitor Roque, até porque, como o Atlético e o Cruzeiro também são duas empresas em si, normal ter esse jogo duro, São times que já têm uma instituição muito forte, mas aí ficar com essa birrinha pra lá, pra cá, sinceramente não tá muito diferente de quando era dois velhos diretores de cada um dos clubes e cada um tomava conta do seu, Não é assim, eu vejo que o Atlético tem uma gestão inacreditável, se você for analisar em relação aos números, ao projeto, o que virou, o Atlético de 2011, 12 para cá, é inacreditável, e que assim, o Cruzeiro tem interesse nesses dois jogadores. Ano passado também já teve o empréstimo do Jajá, do Zé Ivaldo, do Pablo Ciris. O Pablo Ciris na época até já estava envolvendo esse processo junto ao Vitor Roque e parecia não ter nenhum problema entre as diretorias até esse meio do ano, principalmente depois da especulação de que o Vitor Roque realmente deve ir para o Barcelona. Então quero que você deixe aqui embaixo o que você acha que vai dar essa história. Quero ouvir aqui a opinião de vocês. Só antes de começarmos, aproveito aqui também para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Aqui nós postamos 3 vídeos diários. O primeiro esse aqui às 9h30 da manhã, o segundo por volta de meio-dia e o terceiro às 5 horas da tarde. Tem também nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News, postamos os trechos mais curtos aqui dos vídeos, tá aparecendo aqui também. Bom, quero falar agora sobre o Lucas Crispim, jogador que entrou em campo pela equipe do Fortaleza nesse meio de semana, pela Sul-Americana, e marcou o gol, O atleta marcou o gol da vitória contra o Palestino, 2-1, ele abre o placar aos 20 minutos, e assim, é um jogador que tem jogado mais na Sul-Americana mesmo, Jogou contra o Atlético Mineiro também no Campeonato Brasileiro, apenas 1 minuto. Contra o Cruzeiro no Mineirão, ficou no banco de reservas e não entrou, mas nos últimos 3 jogos da Sul-Americana, ele tem sido uma peça importante. Foi titular contra o Palestino, marcando gol, titular também contra o Estudiantes de Mérida, então é um atleta que na Sul-Americana, como a Fortaleza já começou muito bem e agora está mandando um time em reserva, ele acabou jogando mais uma vez e marcou esse gol. Então até por conta disso, dá pra ver que o Lucas Crispim, diferentemente
do Léo Cittadini tem muito mais espaço no Fortaleza do que o Cittadini no Atlético Paranaense, né? E mesmo ele tendo um contrato curto com Fortaleza até o final desse ano, não acredito que deva ter uma renovação, mas ainda assim é uma peça que vez ou outra vai acabar entrando em campo, então não faria muito sentido o Fortaleza liberar o jogador de graça. Então o Cruzeiro encontra dificuldades nessas tratativas com o Lucas Crispim e, diferentemente do Léo Cittadini, que tem interesse já de vir para o Cruzeiro, não vai ter espaço no Atlético, mas o Atlético Paranaense tem feito jogo duro. Lucas Crispim, que é o camisa 10 da equipe, 19 jogos nessa atual temporada, com 3 gols marcados, além também de uma assistência. Bom, teve outro aqui também, o Rodrigo Muniz, jogador que eu trouxe essa informação na última segunda-feira. E assim, o atleta que já voltou para a Inglaterra, onde ele tem contrato com o Fulham, lá do futebol inglês, o jogador de 22 anos que é centroavante e, pelo que parece, o Cruzeiro está de olho realmente em um centroavante no mercado. Por quê, Gustavo? Trouxe esse vídeo na segunda do Rodrigo Muniz, aí nessa última quinta-feira pela manhã trouxe o vídeo também do Papagaio, o Rafael Elias, que pertence ao Palmeiras, ex-lituano, que estava lá na Arábia, nos Emirados. Então o Cruzeiro claramente tem buscado algumas alternativas, pelo visto mais jovens, para ser um reserva imediato do Gilberto. Então poderíamos pensar no Cruzeiro indo no mercado em busca de um centroavante. Já dei aqui a minha opinião, se você quiser ver o que eu acho sobre isso, vou deixar na tela final um vídeo onde eu falo sobre o Rafael Elias. Então assim, o Rodrigo Muniz, que estava lá no Middlesbrough, falando aqui mais fácil, ou Middlesbrough, lá da Inglaterra, onde fez 17 partidas, 2 gols marcados na segunda divisão do futebol inglês. Ano passado também pelo Fulham, foram 28 jogos, 5 gols marcados, quando foi vendido, né, pelo Flamengo. Então assim, para comprá-lo, totalmente descartável, tá? Não tem como pensar nessa possibilidade, é um valor próximo dos 30, 35 milhões de reais. Foi especulado também em outros times, como por exemplo o Grêmio, mas eu acho muito mais provável o Fulham emprestá-lo para outra equipe do futebol inglês do que ceder esse empréstimo novamente para um time do futebol brasileiro. Atacante que jogou pelo Flamengo, foi bem lá em 2021, antes de ser vendido, 25 jogos, 9 gols marcados e uma assistência, fez toda a sua base pelo Flamengo, passou também pelo Desportivo Brasil. Quero que você deixe aqui embaixo sobre o Cruzeiro e essa busca por um centroavante, muito parecido com o que fez no ano passado, né? Quando já tinha o Edu, mas buscou um jogador para ser reserva mais jovem, que foi no caso do Lincoln, que acabou não dando muito certo. Bom, quero falar agora também sobre o Lucas Gasal, informação aí do Conexão Cruzeiro, de que assim, nesse momento não há conversas em andamento para o jogador. É um atleta que é bem avaliado pelo Cruzeiro, mas não teve proposta oficial ou algo nesse sentido. No caso, de acordo aí também com o portal, as primeiras conversas e contatos que o Cruzeiro teve com o jogador foi aí no início dessa janela de 2023 e a Raposa é um acordo por empréstimo com uma opção de compra se ele fosse bem. Mas como o Atlético tem contrato com ele longo ainda e está sendo uma peça importante, pelo menos jogou o campeonato estadual e hoje é reserva na Série B, o Atlético não tem feito essa concessão para emprestá-lo e caso fosse bem, comprá-lo em definitivo, né? Que foi algo que aconteceu com o Oliveira, mas não quer fazer agora com o Gasal. Informação então do Globo Esporte e do Guilherme Macedo, o Atlético Goiano vetou essa possibilidade e as negociações acabaram não evoluindo. Não acho que é um atleta que chegaria para ser um titular, sinceramente, igual eu falei aqui no outro vídeo, jogador de 23 anos, ano passado fez alguns bons jogos na Série A, 16 partidas e 1 gol. Nesse ano já soma 28 partidas, grande maioria feitas no Campeonato Goiano. Depois disso não foi mais titular na disputa da Série B, onde o Atlético busca uma vaga para a primeira divisão. Então assim, bom jogador, passou aí pelo Red Bull Brasil, jogou bem pela Aparecidense, tanto na Série D quanto na Série C, que disputou no ano passado, mas eu ficaria com o pé atrás porque é um jogador jovem, não chegaria para ser titular, nem para solucionar todos os problemas, e para mim é melhor, por exemplo, dar espaço para o Juan Santos da base, para o Everton, para o Pedrão, do que contratar um outro jogador jovem que não vai chegar o Gasal e ser titular absoluto, tá? Então eu achei um pouco estranha essa negociação, mas é igual o Cruzeiro avaliou, né? É um nome que está no radar, está no mercado. Tudo bem, não acho que especulou é porque vai contratar. Não, o Cruzeiro deve monitorar vários jogadores ao mesmo tempo e um deles, por coincidência ou não, foi o Lucas Gasal, que já estava no radar desde o início da temporada. Você já tinha visto algum jogo do jogador na Série A do ano passado, nesse ano, nesse início de temporada? Quero que deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Bom, para terminar, quero falar sobre o Bruno Henrique, com algumas atualizações vindas lá do caso da Rádio Itatiaia, junto com o Emerson e o Guilherme Pio, falando sobre a contratação do jogador de 33 anos, onde o Cruzeiro fez uma proposta pelo volante de 33 anos de idade e duas equipes do Brasil têm interesse nele, que é o Vasco e também
o Internacional, tá? Que está disposto a contratá-lo, mas assim, é algo muito difícil de pensar nesse primeiro momento. Se o Cruzeiro fez proposta, com certeza deve ter sido um valor bem significativo, porque de acordo com o Jorge Nicola, a pedida do Bruno Henrique era de R$1 milhão por mês, no mínimo 800 mil. Isso não só para salário, mas contando tudo, né? Jogador que está livre, luva, salário, direitos de imagens, comissão para agentes, que é algo que custa bem caro e que custou bem caro também o Gilberto, tá? Não pense que ele foi muito barato, não. O Gilberto tem um custo muito alto também para o Cruzeiro, que não deu resultado, pelo menos até aqui. E o Bruno Henrique com certeza seria um jogador que teria também um salário bem elevado. E aquela coisa, gostaria muito de ver no Cruzeiro, e se o Cruzeiro que está fazendo a proposta, que bom, né? Eu acho que é um atleta bom. Não vejo que seria viável por conta dessas especulações de R$1 milhão por mês, 800 mil, que aí, se isso for verdade mesmo, porque não temos certeza, é um valor muito alto. Não acho que o Cruzeiro tenha sequer condições de oferecer um contrato dessa forma, mas pode tentar convencer ele com um contrato mais longo, valores menores, mas um projeto mais interessante. Tem que ver como que vai ser também a proposta de outros clubes, que também não é descartável a chance dele ficar lá na Arábia Saudita, porque jogou muito bem nos últimos anos lá no Al Ittihad, ou se não, por exemplo, vir para o futebol brasileiro. O Internacional tem uma condição financeira melhor, o Vasco, se tiver investimento da 777, vai forte de novo no mercado nesse meio de ano. Então vamos esperar se tiver alguma atualização do Bruno Henrique, que pode fazer um papel como meio-campista central, tá? Não é um jogador que chegaria para ser um volante de marcação, e sim muito mais para criação de jogadas, que apesar de ser vários jogadores para esse meio de campo, eu sinceramente acho que é necessário. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link aqui também embaixo na descrição do nosso canal de cortes, outras sugestões de vídeos aparecendo aqui para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui para vocês por volta de 12h30 e mais um às 5 horas da tarde. Valeu, galera!